Olá a todos e obrigado por acompanhar o canal. Visando as eleições do ano que vem, o governo Bolsonaro conseguiu fazer a Câmara aprovar essa lei que altera as regras do ICMS nos combustíveis. Como vocês verão no decorrer do vídeo, os preços dos combustíveis poderão ficar congelados durante um ano, justamente o ano das eleições. E isso vai dar uma falsa impressão de que o governo Bolsonaro achou uma solução para a escalada frequente dos preços. Mas em 2023, os preços voltarão a subir, como acontece desde 2019. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda as regras do ICMS para tentar reduzir o preço dos combustíveis. Mais um projeto polêmico, né, Heraldo? Especialistas estão alertando para a criação de um preço artificial. Como é que é isso? O ICMS é só um dos tributos incluídos no preço final dos combustíveis. O projeto que a Câmara aprovou muda a cobrança desse imposto. Hoje, a base de cálculo do ICMS é o preço médio a partir de uma pesquisa quinzenal nos postos feita pelos governos estaduais. O projeto aprovado diz que a alíquota passa a ser calculada com base na média de preço dos últimos 2 anos e vai vigorar por 12 meses. A alíquota de ICMS é praticamente a mesma desde 2019. Portanto, a alta de preços não tem nada a ver com ICMS nos estados. Qualquer pessoa que tenha disposição de se informar melhor em relação a esse assunto sabe que os preços estão subindo devido à política de preços dos combustíveis que foi implantada no governo Temer e que perdura até hoje. Essa política visa o lucro máximo dos acionistas e quem paga isso é o povo. O acionista controlador da Petrobras, Gisele, é o governo, é o povo brasileiro. E o Conselho de Administração da Petrobras é quem define a estratégia da empresa. Então o que aconteceu de um tempo para cá, do Michel Temer para cá, agravada dramaticamente pelo Bolsonaro por conta da desvalorização do câmbio. Ao invés da Petrobras, eu vou repetir para quem já ouviu muitas vezes, me desculpe, mas a gente precisa ajudar o povo a entender, o caminhoneiro mais simples, o taxista, o motorista de aplicativo que está perdendo sua renda porque subiu, explodiu, mas a dona de casa da periferia, que não está dando conta de pagar quase $110, R$110 em alguns lugares, por um botijão de gás de cozinha. Então veja, um belo dia, uma bela noite, não é? A gente sabe bastante bem por quê. Toco, roubalheira, absolutamente assalto aos cofres públicos brasileiros, não é? Com o assentimento de uma certa parte da nossa elite. Se sentou o Conselho de Administração da Petrobras e disse o seguinte: olha, nós não vamos mais cobrar do povo brasileiro o custo de produção da Petrobras, mas um lucro razoável. Como é toda empresa calcula quanto custou o produto, bota as despesas de aluguel, de energia e tal, e calcula essas despesas e bota um lucrozinho em cima, e esse é o preço. Eles resolveram que agora não é mais assim. Como é o preço agora? Eu tiro um barril de petróleo por $10, por $12, por $20, vai variando de preço, e eu, ao invés de vender para o povo brasileiro o petróleo, quer dizer, os derivados de petróleo, baseado no cálculo do barril de petróleo produzido em real, aqui no Brasil pela Petrobras, eles olham para Roterdã, que é um lugar onde funciona na Holanda o mercado especulativo de petróleo. E aí eu tenho repetido, o petróleo é o produto que mais oscila de preço conforme a política internacional. Então, eu digo um exemplo, o que aconteceu na prática, qualquer pessoa pode olhar no Google e ver. Os americanos matam um general iraniano, aquilo dá uma confusão no Oriente Próximo, no Oriente Médio, o preço do petróleo vai lá para cima. A Petrobras com casca e tudo, porque explora o monopólio da prática, ao invés de cobrar o custo dela produzir o barril de petróleo, cobra o barril de petróleo pelo preço que explodiu lá fora. Essa é a queda. O coice qual é? O Brasil produz petróleo bruto, não é? E esse petróleo bruto é pesado. É um tipo de petróleo mais pesado, para falar aqui como leigo. E nós então tínhamos preparado as refinarias para esse petróleo pesado. A refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, a refinaria Prêmio do Maranhão, a refinaria Prêmio de Fortaleza do Ceará, do PECEM, e o Compes no Rio de Janeiro. O que é que faz essa gente? Paralisou os investimentos da Petrobras e diminuiu drasticamente a produção das refinarias que existem hoje no Brasil. E explodiu a importação de gás de cozinha, querosene de aviação, diesel, gasolina, em dólar. Qualquer confusão que o Bolsonaro causa aqui dentro, o dólar choca. Agora alguém perguntar, mas por que fizeram isso? É bom que todo mundo saiba. Quando um tatu sobe num toco, alguém botou. Então o que aconteceu? A Petrobras explodiu de lucro
isso que é o clamor, o choro, o sofrimento, a humilhação da esmagadora maioria do povo brasileiro, vira para 2.000, 3.000 pessoas um lucro de 3.572% a maior do que o ano passado. 3.572% a mais de lucro. Uma empresa que é super endividada tinha que pegar esse lucro abusivo, que não devia praticar, e botar na dívida. O que é que eles fazem? Deixa a dívida para o futuro e distribui ligeirinho esses lucros e dividendos para os goeludos do baronato, dos poderosos ricões do Brasil, que exploram essa nação enquanto conversam fiado, que são a favor da decência e da moralidade. Com esse projeto eleitoreiro do governo Bolsonaro, os municípios e estados vão perder bilhões de seus orçamentos. Isso poderá impactar negativamente a vida de todo mundo, uma vez que servidores públicos poderão sofrer com falta de pagamento de salário, como policiais, professores e enfermeiros. Então, olha só, segundo a Febrafit, os estados teriam, em média, no período de um ano, considerando o cenário de 2021, uma perda do ICMS só da gasolina da ordem de 12,7 bilhões de reais. Já para o diesel, essa perda seria de 7,4 bilhões e para o álcool, 4 bilhões, totalizando, então, uma perda de receita próxima de 24 bilhões de reais aí para todos os estados. O certo seria fazer isso dentro de uma reforma tributária ampla. Se você quer cortar de um lado, tem que subir de outro. Ainda mais agora que estamos em situação de estagnação e com inflação subindo a cada mês. O projeto segue agora para votação no Senado, mas governadores defendem que mudanças em impostos sejam feitas só dentro da reforma tributária. Insistem que o que foi aprovado na Câmara não vai resolver o problema da alta dos combustíveis e que vai apenas congelar os preços momentaneamente. Esse projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Rodrigo Pacheco prometeu que vai ouvir os governadores antes de enviar o projeto para a votação. Qual seria a solução para o problema dos combustíveis? Ciro explica. A primeira providência é o seguinte: tomei posse. Na primeira segunda-feira do meu mandato, o Conselho de Administração se reúne, muda essa política de preço e voltará a Petrobras a fazer uma estratégia de preço que seja em linha com seus custos, sejam eles quais forem, porque eu sou muito sério, uma rentabilidade mínima e uma fração para amortizar o pagamento. Ou seja, comigo, a Petrobras voltará a praticar custo Brasil, mais lucratividade em linha com as melhores práticas internacionais e retomará a estratégia de autonomizar o Brasil em matéria de produção, de refino e distribuição e vai agregar no complexo industrial do petróleo e gás, gerando milhares de empregos, uma nova indústria de polímeros, de uma petroquímica avançada, porque o Brasil está virando importador de tudo. Depois de ouvir a solução do Ciro, infelizmente agora tenho que denunciar a ideia estúpida e entreguista do governo Bolsonaro junto do Arthur Lira, de vender a Petrobras para criar um fundo que, segundo eles, ajudaria os mais pobres. Ou seja, querem vender as ações do governo, tirar o poder que hoje tem para mudar a política de preços da empresa e estão usando desse argumento de que o fundo ajudaria os mais pobres. Como se o Paulo Guedes, que é a cabeça por trás dessa história, gostasse de pobre. E mesmo esse argumento utilizado pelo governo Bolsonaro de ajuda aos pobres é facilmente refutado pelos dados numéricos. Vejam só, se esse crime fosse concretizado, o fundo só daria para pagar R$ 231 por mês durante um ano para os pobres do país. E depois os pobres iriam fazer o quê? Voltar a ficar sem dinheiro para nem conseguir pagar um botijão de gás? Estão vendo como esse governo é criminoso e manipulador? Ou seja, estão fazendo tudo isso só para não mexer no lucro monstruoso dos acionistas. Mas a classe média e os pobres continuarão pagando altos valores nos combustíveis. E também nos alimentos, uma vez que tudo é transportado por caminhões que usam diesel. Para privatizar a Petrobras, ele teria que mudar a Constituição, que proíbe a privatização de empresas públicas e sociedades de economia mista, que exerçam atividade exclusiva da União. Mudar isso exigiria uma proposta de emenda à Constituição. Mas parece que ele já tem um grande aliado para fazer esse assalto: o presidente da Câmara, Arthur Lira, que também já declarou que tem a mesma vontade de privatizar Petrobras. A justificativa dele para privatizar Petrobras
é que a empresa só distribui e escolhe os melhores caminhos para performar recursos para distribuir dividendos. Ora, o que ele falou é justamente o que faz uma gestão de uma empresa privada, ou seja, busca o máximo de lucro para seus acionistas. Logo, se ela for privatizada, a política de preços será mantida eternamente, justamente porque essa política de preços foi implantada no governo Temer, pelo Pedro Parente, que começou a gerir a Petrobras como se fosse uma empresa privada. Então, essa é uma das justificativas mais sem noção que já escutei. Se ela sair das mãos do povo brasileiro, nunca mais poderemos mudar essa estúpida política de preços. Mesmo assim, essa discussão é apenas uma retórica política e provavelmente não irá muito à frente, uma vez que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que agora não é o momento de fazer essa discussão. De qualquer forma, precisamos ficar vigilantes, porque o governo Bolsonaro está na agonia final e os interesses que ainda o mantêm no poder vão querer sugar tudo que podem antes do Bolsonaro e do Guedes saírem do poder.